Ok. Vamos voltar aqui então, vamos ver, olha só. Falando ainda das funções sintáticas do adjetivo, você se lembra de quais são as duas estruturas, né? As estruturas sintáticas, adjunto, adnominal ou predicativo. Deixe-me apresentar aqui a você algumas questõezinhas de prova, tá, que versam sobre este assunto, a diferença entre essas duas funções. Preparei aqui para você, que vê, olha só, alguns exercícios. Olha este aqui, que questão interessante. Você tem ou seja, na frase, o promotor recém-nomeado encontrou morto a tiros o marginal foragido. Neste período, nessa frase, os termos sublinhados são respectivamente, ou seja, nesta ordem, na ordem em que aparecem, predicativo do objeto, olha, já vamos trabalhar com predicativo do objeto. Predicativo do objeto, adjunto adverbial de modo e adjunto adnominal. Nós já trabalhamos o adjunto adverbial. Eu dei alguns exemplos a você, você percebeu que o advérbio, função morfológica, exercerá a função sintática de adjunto adverbial. Você percebe que o advérbio ele apresenta circunstâncias várias. Então, nós falamos em circunstância, nós estamos falando necessariamente do advérbio. E essas circunstâncias, elas só são identificadas no seu período pela interpretação, tá? Então, você tem de interpretar mesmo, não existe outra saída, não existem táticas. Galerinha, você tem de ler o seu período, interpretar o seu período e reconhecer, por exemplo, que cada vez que o seu período apresentar uma causa a você, ele estará apresentando uma circunstância, advérbio, uma estrutura adverbial será o que ele estará apresentando a você. Se for modo, a mesma coisa, porque modo é uma circunstância. Só não sei se aqui dentro realmente é uma circunstância de modo. Vamos verificar isso. Mas vamos analisar aqui com você, ó. O promotor recém-nomeado encontrou morto a tiros o marginal foragido. A saída é você tentar encontrar os 3 elementos fundamentais da oração, que são quais? Sujeito, verbo e complemento. E você não vai encontrar sempre essas estruturas na ordem em que fala você, mas você terá de encontrar, né? Comece sempre pela espinha dorsal da sua oração, que é exatamente o seu verbo. Vamos juntos aqui, ó. Cadê o verbo, Rose? Está bem aqui, ó. Encontrou. Ó, flexão verbal. Encontrou. Agora você pensa, Rose, quem é que encontra esse marginal foragido? Quem é que está encontrando? E você diria a mim, então, o quê? O promotor recém-nomeado. O promotor recém-nomeado é quem encontra esse marginal foragido. Aqui está o seu sujeito. Olha só, aqui está o seu sujeito. O núcleo do seu sujeito é o quê? Promotor. O único núcleo, o seu sujeito, então, é o quê? Simples. Olha aí, ó, sujeito simples. O promotor sujeito encontrou sua flexão verbal. Agora vamos analisar verbo e seu respectivo complemento. Tudo pela interpretação, gente, tudo pela interpretação. Então vamos, de acordo com a interpretação e a regência deste verbo. De acordo com a regência, aqui você tem quem encontra algo. O promotor, ele encontrou algo. Como é que você sabe? Você interpretando, gente, você tem de interpretar. E se ele encontrou algo, veja a regência deste verbo. Vou trazer para cá. Aqui quem encontra está encontrando necessariamente o quê? Algo. E aqui este promotor está encontrando o quê? O que você me responderia? O marginal foragido. Olha aí, ó. Ele encontrou foi o marginal foragido. Vou descer aqui também para você perceber, ó. Se ele encontra algo, é porque aqui o seu verbo, ele é transitivo direto. E o seu complemento, então, eu vou destacar um pouquinho mais a você. Olha só onde é que está o seu complemento. Ó, estou destacando bastante, ó. O marginal foragido. Essas 3 palavras é que formam o complemento verbal chamado objeto direto. Lembrando que aqui o núcleo do seu objeto é marginal. Aqui dentro o substantivo e está cumprindo a regra, que diz que o núcleo do objeto, em regra, tem de ser constituído por um substantivo. Lembrando que às vezes isso será quebrado. A regra será quebrada. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, objeto direto. Agora pense comigo. Esse marginal, vou destacar aqui de outra forma, ó. Este marginal aqui, ó,
Para ele, nós estamos apresentando duas características. Nós não falamos de qualquer marginal. Nós falamos, primeiro, de um marginal morto. Olha aí, ó. Nós falamos de um marginal morto. Então, morto aqui, ó, está caracterizando o marginal. Então, eu vou descer aqui também e vou escrever caracterizar, é considerar aqui, então, morfologicamente falando, é considerar um termo um adjetivo. Olha só, é só um adjetivo. Rose, só que esse marginal, ele não recebe só essa característica. Eu falo de um marginal morto, mas eu também falo de um marginal, o quê? Foragido. Ó, falo de um marginal morto, falo de um marginal foragido. São duas características que nós estamos atribuindo à palavra marginal. Então, nós estamos trabalhando aqui, ó, com pelo menos 2 adjetivos. Tá vendo, ó? Pelo menos 2 adjetivos. Mas só lembrando você, falar em adjetivo é atribuir ao termo uma função o que, gente? Morfológica. Olha só. Falar em adjetivo é atribuir ao termo uma função morfológica. Então, você está simplesmente falando de morfologia. Só que aqui a questão está pedindo função sintática. Não sei se você percebeu, é função sintática. Então, vamos lá. O adjetivo possui aqui, ó, 2 funções sintáticas. Ou ele será adjunto adnominal, ou ele então será um predicativo. Ou do sujeito ou do objeto, tanto faz. Vamos começar por este aqui, ó, foragido. Foragido caracteriza marginal. Marginal exerce a função sintática de objeto direto. Marginal está dentro da estrutura sintática chamada objeto direto. Só que não está sozinho nessa estrutura. Ainda dentro da mesma estrutura você tem mais 2 palavras. Então, fazendo parte do objeto direto, você tem o, você tem marginal, você tem foragido. Você tem essas 3 palavras que estão dentro da mesma estrutura sintática chamada objeto. Opa, então espere. Foragido caracteriza marginal, marginal está dentro do objeto, foragido também está dentro do objeto. Então, aqui você tem um adjetivo que está dentro da mesma estrutura sintática do termo a que ele se refere. Se está dentro, está junto. Se está junto, foragido só pode ser adjunto adnominal, porque está dentro. É muito diferente do morto, termo morto. Morto também caracteriza marginal. Morto também é um adjetivo que se refere a marginal. Só que marginal está dentro do objeto direto e fazendo parte dessa estrutura você tem 3 palavras. O mais marginal mais foragido. Morto não está aqui dentro, mas caracteriza marginal. Caracterizando o marginal, se estivesse aqui dentro, você consideraria morto também o quê? Um adjunto, mas está fora. E estando fora, você então vai ter de considerar este adjetivo agora um predicativo. Olha aí, predicativo. Percebe isso? Ok? Agora, detalhe. É um adjetivo que está caracterizando o marginal, que é apenas o objeto. É um adjetivo que caracteriza o seu objeto direto. Por isso, agora, você diz que é predicativo do objeto. Olha aí, predicativo do objeto. Pronto, gente. A diferença. Tá? Então, nós temos morto, predicativo do objeto, foragido, adjunto adnominal. Quer ver? Apenas por simples curiosidade, antes de nós terminarmos a questão. Por simples curiosidade. Olha o seu sujeito. Vou apagar o simples, você já havia copiado. Ó, olha o seu sujeito. Você tem, fazendo parte do seu sujeito, você também tem 3 palavras. O, promotor e recém-nomeado. Você tem 3 palavras fazendo parte do seu sujeito. Aqui é mera curiosidade, só para você entender. Nós não falamos de qualquer promotor. Nós falamos de um promotor cuja característica é ser o quê? Recém-nomeado. Então, note que recém-nomeado caracteriza este substantivo.
promotor. E se eu estou falando de caracterização, eu estou falando de uma classe gramatical chamada o quê? Adjetivo. Olha aí, adjetivo. Só que adjetivo, ó, você já está saturado de me ouvir falar. Adjetivo é uma das 10 classes gramaticais, por isso a análise que fazemos aqui é morfológica. Só que eu preciso agora da função sintática. Hein? Eu penso em um adjetivo, eu penso em duas funções sintáticas. Ou eu vou atribuir a este termo recém-nomeado a função de adjunto adnominal, ou então eu atribuirei a este termo a função de predicativo. Vamos ver o que é então? Promotor, recém-nomeado caracteriza promotor. Promotor está dentro do sujeito e fazendo parte dessa estrutura você tem outras palavras. Então, fazendo parte do sujeito você tem você tem promotor, você tem recém-nomeado. Significa dizer que promotor está dentro do sujeito, recém-nomeado também está dentro do sujeito. Significa dizer que os dois termos estão dentro da mesma estrutura sintática. Significa, então, dizer que recém-nomeado é um adjetivo que está dentro da mesma estrutura sintática do termo a que ele se refere. Dentro está junto, estando junto só pode ser o quê? Então, eu vou puxar para cá, ó. Só pode ser, então, o quê? Adjunto adnominal. Agora, aqui já é uma função sintática. Por que sintática? Porque adjunto adnominal não pertence às 10 classes gramaticais. Adjunto adnominal, você não encontra isso lá nas 10 classes gramaticais. Isso é um termo oracional. E quando você fala em termo oracional, sujeito, predicado, verbo transitivo direto, adjunto adnominal, adjunto adverbial, você está se referindo agora a estruturas sintáticas e não mais morfológicas. Hein? Então está aí, sintática, adjunto adnominal. Bom, falta isto aqui, ó. O promotor recém-nomeado encontrou o marginal foragido, só que ele encontrou morto, mas ele foi morto de qualquer maneira? Não. Ele foi morto de qualquer modo? Não. Ele foi morto de que modo? Ele foi morto a tiros. Então veja que a tiros aqui, ó, eu vou trazer para cá. Acho que aqui você percebe direitinho. A tiros aqui, ó, é simplesmente o modo como ele foi morto. Olha só, ele poderia ter sido morto de outro modo, de outra maneira, a facadas, a pauladas. Não, mas ele foi morto a tiros. Foi o modo, a maneira como ele foi morto. Opa, mas espera aí. Falar em modo é falar em circunstância. Olha só, falar em modo é falar em circunstância. E falar em circunstância não é mais falar em adjetivo. Tá? Fala em adjetivo, pensa em adjetivo quando eu vejo uma característica. Quando eu vejo uma circunstância, não é mais adjetivo, é o quê? Advérbio, isso mesmo. Só que advérbio ou uma locução adverbial possui aí uma função sintática. E qual é a função sintática que nós atribuímos a todo e qualquer advérbio? A função de adjunto adverbial. Olha aí, ó. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial de modo, não é, Rose? Sim, adjunto adverbial de modo, olha aí, ó. Viu? Analisamos o período inteiro e veja com que facilidade. Está vendo só? Você não tem mais dúvidas disso, querido. Então vamos. As palavras sublinhadas, eu rabisquei tanto que eu nem sei mais aqui, ó. As palavras sublinhadas, morto, a tiros, a expressão e foragido. Vamos ver em sequência? Vamos ver respectivamente. Morto, predicativo do objeto, ó, certo? A tiros, adjunto adverbial de modo, certinho? Ó, adjunto adverbial de modo e foragido, apenas um adjunto, o quê? Adnominal. Recebem, respectivamente, essas funções sintáticas, sim ou não? Sim, então o seu item está o quê? Ó, certíssimo. O seu item está certíssimo. Ah? Na frase, os termos são, respectivamente, isso que você está vendo. Entende, gente? Tudo bem? Então é tranquilo analisar isso. Você só primeiro precisa interpretar, você precisa ler direitinho, fazer uma interpretação boa do seu texto e pensar na tranquilidade dessas estruturas. Não é difícil você perceber a diferença entre um predicativo e um adjunto. Tá? Eu só preciso saber a que o meu adjetivo se refere. Depois que eu descubro a que ele se refere, fica mais fácil agora saber a função sintática. Tá?
Agora tranquilo. Deixe-me passar uma outra questão também interessantíssima a você. Olha só. Uma outra questão. Essa daqui foi legal. Essa questão, quando apareceu em prova, deixou malucos vários concorrentes seus. Tá? Agora vamos ver se você fica nessa maluquice. Você resolve isso aqui com muita tranquilidade, não tem dúvida alguma, quer ver? Olha só, trechinho de texto. E se não bastasse, produzem ainda forte sonegação e evasão de divisas. Esse é o trechinho do texto. Agora olha a proposta. O adjetivo predicativo forte admite também a concordância no plural. Nesse caso, a concordância de número estaria obedecendo à seguinte norma gramatical. Se os substantivos são do mesmo gênero, o adjetivo vai preferencialmente para o plural, ainda que os substantivos estejam no singular. Seu concorrente olhou para isso e disse, Deus do céu, bens a Deus, o que é isso? Né? Você olha para essa questão e já sabe que o X da questão está bem no início da argumentação. E que você não precisa analisar tantas coisas aqui. O pessoal ficou preso a esta definição aqui, ó. E você não precisaria ficar preso a esta definição se você pensasse nesta ideia aqui, ó. O adjetivo predicativo forte, era só parar aqui, galerinha, ó. O adjetivo predicativo forte. Bem no início, a questão já atribuiu uma função sintática ao adjetivo. Você só precisaria confirmar isso. Antes de tentar perceber se esta definição procede, se esta definição de Cunha e Sintra procede, você deveria ter pelo menos pensado antes se forte realmente era um predicativo. Se esta informação procedia. Aqui mesmo você já saberia responder a questão. Quer ver só? E se não bastasse, produzem ainda forte sonegação e evasão de divisas. Pense comigo. Regência logo aqui do verbo produzir. Gente, aqui quem produz, produz o quê? Algo. Olha aí, ó. Quem produz está produzindo algo. Aqui quem produz está produzindo o que exatamente? Vou responder a você, ó. Forte, que mais? Forte sonegação e evasão de divisas. Olha aí, ó. Quem produz está produzindo isso. Quem produz, produz forte sonegação e evasão de divisas. Ou seja, o seu verbo aqui ele é transitivo, direto, e forte sonegação e evasão de divisas, vou colocar aqui, é seu objeto direto. Agora, note que o seu objeto direto, esta estrutura sintática, ela é constituída, ela é formada por algumas palavras. Veja quais são as palavras. Forte, mais sonegação, mais evasão, mais de, mais divisas. Todas essas palavras formam a estrutura sintática chamada objeto direto. Agora entenda, nós não estamos falando, por exemplo, nós não estamos falando de qualquer sonegação. Ó, nós estamos falando de uma sonegação cuja característica é ser o quê? Forte. Então, olhe, forte aqui é um adjetivo. Veja, é um adjetivo. E é um adjetivo que está caracterizando o quê? Sonegação. Nós não falamos de qualquer sonegação, nós falamos de uma sonegação, o quê? Forte. Entende isso? Então eu tenho forte caracterizando pelo menos o termo aqui sonegação. Ah, Rose, se caracteriza é adjetivo. Isso, então forte realmente é um adjetivo. Só que quando este adjetivo está dentro, percebe que está dentro, gente? Olha aqui, ó. Percebe que está dentro da mesma estrutura sintática do termo a que ele se refere. Forte, de novo, só para você entender, forte caracteriza sonegação. Sonegação está dentro do seu objeto direto e forte também está dentro do seu objeto direto, até porque você começou a destacar o seu objeto direto por aqui, ó. Desde forte até divisas. Quero que você entenda bem. Este adjetivo, então, está dentro da mesma estrutura sintática do termo a que ele se refere. E quando está dentro, está junto. E quando está junto, não é predicativo. Quando está junto, é o que, gente? Adjunto adnominal. Então, veja que a sua concorrência começou a se prender aqui, ó.
e começou a se desesperar com esta definição. E começou a perceber se esta definição procedia, que nem precisava. Era só perceber que forte não é predicativo. E a questão disse, o adjetivo predicativo forte. Opa, parou. Não é predicativo, é apenas um adjunto adnominal. Eu nem precisaria analisar o restante, o item está o quê? Errado. O item está errado. Percebeu, então? Viu como é que é tranquilo? Então, quando você ler a sua questão, não se desespere com a primeira coisa. Tente confirmar. Tente confirmar cada afirmação que a questão está apresentando a você. Mas no primeiro erro que você encontrar, não leia o restante. Pronto, já achei a resposta, já marquei. Muito tranquilo perceber que aqui forte não tem nada a ver com predicativo, porque não está fora da estrutura. É apenas um adjunto, acompanhe ali o seu substantivo na mesma estrutura sintática, tranquilamente, eu não preciso me desesperar. Às vezes a sua prova traz certas estruturas dentro da questão realmente para desesperar você e fazer com que você perca a questão por causa do seu desespero. E não porque você não saiba a questão, mas você se desesperou ali, não analisou direitinho. Então pense direito, analise cada ponto com muita tranquilidade, ok? Vou parar aqui, nosso tempo já está acabando, tá? Então eu volto tentando resolver outras questões com você a respeito ainda deste assunto. Mas neste momento nós precisamos finalizar. Gente, obrigada. Até a próxima.